Um forte abraço a você que acompanha o nosso canal. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Hoje é uma data especial. Eu desejo a você e a sua família uma feliz e abençoada Páscoa. Que você entenda todos os símbolos que estão contidos dentro dessa festa e que isso seja uma bênção para a tua vida. Muito bem, aqui é o teu amigo Ricardo Williams e você está no nosso canal de estudo da Bíblia. Aproveitando esta data e refletindo sobre ela, o que é a Páscoa, eu resolvi fazer um vídeo especial sobre a Páscoa e sobre os paralelos que existem entre a primeira Páscoa, quando ela foi instituída, e a nossa Páscoa de 2020, que nós estamos comemorando. E eu achei muito interessante esses paralelos, então eu resolvi compartilhar com você que participa aqui do nosso canal. Você está pronto aí? Eu convido você a pegar sua Bíblia, se possível, para você acompanhar alguns textos que nós vamos ver. Hoje o nosso vídeo será um pouquinho maior, tá? Um pouquinho mais extenso, porque é um tema diferente. É sobre a Páscoa e sobre os paralelos que nós conseguimos montar sobre aquela primeira Páscoa e a de hoje. E o que isso nos aponta para o futuro, tá certo? Ainda dentro daquele pensamento do estudo que nós estamos falando e vendo como interpretar as Escrituras, aqui já fica mais ou menos um estudo prático de como utilizar as Escrituras, da maneira como nós estamos vendo, né? Vendo as narrativas, vendo o contexto, compreendendo os símbolos que a Bíblia nos traz e o que ela quer demonstrar para nós com esses símbolos, para onde ela quer apontar para nós e que verdades ela quer nos revelar. Então, eu te convido aí para esse estudo muito interessante, ao meu ver, bem profundo, de verdades que muitas vezes nós não conseguimos enxergar ao passar por estas festas como a Páscoa. Você está pronto? Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Primeira coisa, aonde que está relatado, em que livro, em que passagem bíblica que está relatado sobre a Páscoa? Você sabe que a primeira vez em que ela foi relatada, em que ela foi instituída, nós encontramos no livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento. Então aqui nós já resgatamos um daqueles nossos vídeos de como interpretar as Escrituras. Você se lembra que é importante olhar para a Bíblia toda, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então eu te convido a irmos lá na passagem bíblica do Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 12. E mais uma coisa interessante aqui para você, daqueles tópicos que nós já estudamos. E aí você vai perceber a importância da história. E você vai entender que a Bíblia ela é construída dentro da história. E é importantíssimo nós entendermos a história, o contexto que ela está inserido, e não meramente a história do momento em que ela foi escrita, mas para onde aponta. Então vamos lá, vamos ler. Você conhece a história, né? No geral, o povo de Israel, o povo hebreu, estava cativo lá no Egito, era escravo, e tudo começa no Êxodo, no capítulo 3. Né? Diz aqui, no capítulo 3 do Êxodo, aqui é nos relatado o primeiro diálogo que Deus trava com Moisés. E eu acho muito bonito aquela parte onde Deus diz assim: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e eu desci para libertá-lo. Eu estou aqui colocando em minhas palavras, mas você pode conferir esse diálogo lendo as Escrituras. Eu ouvi a aflição do meu povo e eu desci para libertá-lo, para ajudá-lo, para tirá-lo dessa aflição. Eu vi a opressão que o meu povo está sofrendo e eu vim para libertá-lo. A Páscoa é a festa da libertação. Do momento em que Deus ouve o clamor do seu povo e decide agir para libertá-lo. E aqui
eu peço para você guardar essa primeira informação, tá certo? Festa da libertação. Pois bem, vamos então para Êxodo capítulo 11, capítulo 12, dos versos 11 a 13, que é quando Deus orienta Moisés sobre a Páscoa. Nesse momento, haviam ocorrido no Egito 9 pragas. Essas pragas estavam sendo derramadas sobre a terra do Egito. Para quê? Para que o faraó libertasse o seu povo, libertasse o povo hebreu, o povo de Deus. Então chegaríamos na 10ª e última praga, no 10º e último juízo de Deus sobre a terra do Egito. Antes do 10º juízo, antes da 10ª praga, Deus dá instruções para Moisés e fala para Moisés: Moisés, você vai instruir o povo como deve observar esse rito, essa festa, porque nesta noite eu vou libertar o povo da terra, da mão do faraó, da terra do Egito. Depois dessa praga, vocês serão libertos. Depois desta praga que eu mandar sobre a terra do Egito. E aqui eu vou te chamar a atenção para uma coisa. As 9 pragas que caíram sobre a terra do Egito, até então, até esse momento aqui, as 9 pragas, elas eram específicas para o Egito, para os egípcios, certo? O povo de Israel, até a 9ª praga, estava isento. Estava isento, mas presta atenção no relato bíblico da maneira em que ele nos coloca. Você pode depois ler o capítulo todo, mas nós aqui iremos ler o verso 11 em diante. Desta maneira o comereis, vocês vão comer a Páscoa. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-ás à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Agora preste atenção no verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Você percebeu aqui? Essa última praga, ela seria por toda a terra, inclusive na terra onde os hebreus, na parte da terra egípcia onde os hebreus habitavam. Se você se lembrar da praga da escuridão, o Egito todo estava escuro, mas lá no local onde os hebreus moravam, estava luz. Mas essa praga é diferente. E apenas uma coisa iria fazer a diferença entre os hebreus e entre os egípcios. Apenas uma coisa. Você viu aqui qual é? O sangue vos será por sinal. Esse era o ponto de diferenciação. E aí eu vou pedir para você agora acompanhar alguns paralelos que eu estava pensando aqui. Primeira coisa, na primeira Páscoa, hoje nós estamos comemorando a Páscoa, não é? Na primeira Páscoa, quando ela foi instituída por Deus como uma festa, queria marcar a libertação do povo hebreu, do povo egípcio, houve um contexto de pragas e de juízos que caíam sobre aquela terra. E você sabe que nós hoje também estamos vivendo uma coisa um pouco que parecida com isso. Um negócio chamado pandemia, uma peste, uma praga, que se espalha pela terra. Não é? Agora você pode falar assim, mas é uma, lá eram 10. Eu vou te convidar a voltar um pouquinho no tempo e a perceber que nós estamos vivendo mais um evento, não é? Existiram no Antigo Egito outros tantos eventos que envolviam os fenômenos naturais,
climatológicos, desequilíbrio no ecossistema. O rio Nilo, as águas se tornaram em sangue, você tem ali gafanhotos, rãs, você tem doenças. E a última praga, antes da última praga, você teve a escuridão e várias outras. E na última praga, teria uma questão envolvendo a vida. Até então, apenas era sofrimentos, mas agora o foco principal daquela última praga era vida e morte. Nós já tivemos tsunamis, terremotos. Acontece que nós estamos tão habituados com esses eventos que nós tivemos o elemento catastrófico dele. E agora nós passamos a enxergá-lo como um evento cotidiano. Mas não são eventos cotidianos. São eventos que marcam profundamente a nossa civilização. Porém, essa última, agora, é bem diferente das outras. E por quê? Porque as outras são locais. As outras são específicas e restritas, assim como as 9 pragas o eram. Até que chegou a 10ª praga. E como você viu aqui no texto, essa última praga, ela não faria distinção entre hebreus e egípcios. E aí você vai falar assim, mas como não? Isso faz parte do folclore bíblico. Nós lemos a Bíblia e damos algumas interpretações e elas cravam na nossa mente, mas não é o que o texto nos diz. Nós imaginamos que as pragas eram só para o Egito, mas você viu pela palavra que a 10ª praga era para todos. Por isso, Deus deu o quê? Instruções específicas para o povo de Israel, para que houvesse uma diferenciação e o povo hebreu, não fosse acometido pela última praga, a praga do juízo do anjo destruidor que iria passar. Bom, nós temos um forte paralelo aí entre a nossa primeira Páscoa e a nossa Páscoa hoje que nós estamos passando. Qual um outro paralelo que nós podemos colocar? A instrução era clara. Vocês vão ficar dentro das suas casas. A instrução era clara. Moisés disse claramente para os hebreus: vocês vão comer a ceia em suas casas e vocês não vão sair de lá. Vocês não vão sair. Bom, eu preciso explicar esse paralelo. Qual é a grande recomendação para nós hoje, para o mundo onde essa pandemia chega? Qual é o grito de ordem? Qual é a medida primeira que se deve fazer? Reclusão, isolamento. Hashtag fica em casa. Não é assim? Pois é, forte paralelo entre aquela primeira e essa aqui. E esse último paralelo, logicamente que paralelo não é idêntico. Ele tem peculiaridades. Mas os paralelos, eles mostram bastante semelhanças, entendeu? Mas entenda que semelhança não é igualdade, tá certo? Então nós temos semelhanças aqui. Já citamos 2, e a terceira que eu acho também bem forte. A praga que viria, ela acometeu a quem? Lá no Antigo Egito. Ela acometeu os primogênitos. Você sabe que o primogênito é o primeiro filho. Nós damos um outro nome também, sinônimo do primeiro filho, do primogênito. É o filho mais novo ou mais velho? Mais velho. Quando o casal vai apresentar os filhos, ele diz: esse é o meu primogênito, esse é o meu filho mais velho. Você já conseguiu pescar aí o último paralelo? Principalmente sobre quem está essa peste hoje? Sobre os nossos irmãos mais velhos.
sobre os mais velhos, principalmente. Eu disse, logicamente, lembrando para você, paralelos são semelhanças, né? Guarda isso, são semelhanças. Por isso eu achei interessante e eu quis fazer um estudo aqui hoje sobre a Páscoa para mostrar para você. Não fique apavorado, não fique apavorado, são semelhanças. A Bíblia ela não traz uma mensagem de pavor para nós, ela traz uma mensagem de esperança. Agora perceba bem, qual ação distinguiria o povo hebreu do povo do Egito nessa última praga? O sangue do cordeiro no umbral e na viga das portas. O sangue do cordeiro sobre as casas. Por isso, Pessá, Páscoa, passar por cima. Significa isso em hebraico. Passar por cima. O que distinguiria as pessoas naquele último momento em que para o anjo destruidor todos seriam iguais? Moisés foi claro e específico. Falou, meu povo, o que vai nos distinguir dos egípcios e o que vai manter a nossa vida é o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso, meu querido amigo, minha querida amiga, porque é o sangue do cordeiro sobre as nossas casas que irá resguardar a nossa vida. Agora perceba uma coisa. Como esse sangue, ele ficou muito mais amplo. Aquilo que foi no passado era uma indicação da grandiosidade que seria no futuro. Tudo que você tem no Antigo Testamento são símbolos, são imagens para que você entenda que aquilo que vai acontecer no futuro será muito mais amplo, será grandioso perto daquilo que aconteceu. E eu estou falando para você de uma festa que se chama Festa da Libertação. Se a Festa da Libertação foi maravilhosa para o povo de Deus, você imagina a agonia desse povo quando eles estavam dentro de suas casas, naquela noite, quando eles viam o anjo destruidor e os gritos lá do lado dos egípcios, de sofrimento pela morte que estava campeando a terra do Egito. E eles ali, a única certeza era que o sangue do cordeiro iria libertá-los, iria livrá-los do mal. Agora eu digo para você que me acompanha, é esse sangue que ainda tem nos sustentado e nos libertado. É a festa da nossa libertação. A Páscoa. Você sabe dos eventos da morte de Jesus. Por que nós nos lembramos desses eventos? Porque a Páscoa está relacionada com a vida e morte do Senhor Jesus Cristo. Porque foi na Páscoa, numa comemoração da Páscoa, que o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro Pascual, aquele que viria morrer pelos nossos pecados, aquele que iria colocar o seu sangue sobre nós, para que o anjo da destruição passasse por cima de nós. Durante todo esse período, queridos, durante todo esse período, durante o período da história humana, o que tem nos sustentado, o que tem nos mantido vivos, com esperança de olhar para um futuro, é esse Cordeiro, Cristo Jesus, que veio morrer por nós, que colocou o seu sangue sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre o nosso país, sobre a nossa terra, para que quando venham as desgraças como essa que nós estamos vivendo, aqueles que se esconderem por debaixo desse sangue possam ter a vida. E aqui nós vamos muito mais longe do que naquele primeiro momento. Você lembra de Jó? Homem íntegro, justo e reto, e que se desviava do mal. Jó, ele tem uma frase que eu acho uma das mais lindas da Bíblia. Depois tira um tempo para ler a história dele. No meio de toda a tribulação e sofrimento que ele estava passando, ele disse uma coisa: ainda que ele me mate,
nele eu confiarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Com meus olhos eu o verei, vê-lo-ei por mim mesmo. Sabe, meu querido, mesmo que a morte chegue até nós, mesmo que as desgraças cheguem até nós, hoje nós podemos falar como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que ele por fim se levantará sobre a terra, e eu com os meus olhos eu o verei, porque o sangue do Cordeiro nos resgatou e nos prepara para uma vida onde não mais teremos morte, nem pranto e nem dor, porque todas as primeiras coisas foram passadas. Essa é a Páscoa, meu querido amigo. Nós estamos muito perto de comemorá-la no reino de Deus, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele disse aos seus discípulos: eu não vou mais tomar do suco da videira, enquanto nós não estivermos juntos no reino de meu Pai. Eu acredito que brevemente, assim como foi na primeira Páscoa, o nosso Senhor descerá para libertar-nos de toda a aflição que nós estamos passando, porque Ele está ouvindo o nosso clamor. E Ele vai vir para por fim em todas essas coisas e para nos libertar de todo o mal. Essa é a mensagem da Páscoa. Conforte o teu coração, porque nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós. E mesmo que morramos nesta terra, nós temos a promessa maravilhosa de que o nosso Senhor irá nos chamar, irá nos ressuscitar. Porque o Senhor, dada a sua ordem, ressoada a trombeta de Deus, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Essa é a maravilhosa promessa. O sangue de Cristo, hoje, é muito mais amplo do que foi na primeira Páscoa. Porque o sangue de Cristo, lá na primeira Páscoa, simbolizado naquele sangue do Cordeiro, guardava apenas aqueles que estavam sobre aquela residência. Mas, por Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou, o sangue dele cobre aqueles que estão vivos e aqueles que morreram, fiados na esperança, confiantes na esperança do breve retorno de Jesus e da maravilhosa ressurreição que Ele nos prometeu. O sangue de Cristo cobre aos vivos e cobre aqueles que morreram, aguardando a promessa do Senhor Jesus. É isso. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem possa aquecer teu coração, te trazer confiança, consolo e paz, para que nós passemos por esses momentos olhando para o futuro, para aquilo que nos está proposto, que é a vitória no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Tá certo? Um forte abraço a você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ilumine.